Nós estamos estudando aí o livro de Atos, e 30 anos, foram 30 anos que mudaram a história do mundo, 30 anos marcantes, 30 anos especiais, 30 anos onde Deus agiu. Quando nós começamos a ler o livro de Atos, parece que assim foram 1 ano, 2 anos, mas foram 30 anos onde tudo foi acontecendo, né? Deus foi desenhando a sua igreja, mostrando as dificuldades que a igreja vivia, as dificuldades de perseguição, as dificuldades internas, como nós falamos na última lição, que nós temos que tomar muito cuidado, as dificuldades em relação ao conhecimento de como agir, de como fazer, como deveria ser a igreja, e nós vamos vendo ali no início as coisas acontecendo, vindo as dificuldades, o Espírito Santo orientando os apóstolos, orientando o apóstolo Paulo, para que pudesse ter um desenho de uma igreja que foi um exemplo para a gente, e eu espero que a cada dia possamos estar mais próximos dessa igreja, vivendo na graça e no poder de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre Estevão, o primeiro mártir, o proto-mártir, né? O primeiro, aquele que foi martirizado, né? E deu um exemplo de vida para a gente. Quando nós estudamos a vida de Estevão, nós temos apenas 2 capítulos que falam aí da vida de Estevão, o capítulo 6 de Atos e o capítulo 7. Depois não falamos, não tem mais da história dele. Às vezes cita alguma coisa, mas a história da vida de Estevão, em 2 capítulos, e 2 capítulos tão marcantes, tão especiais, e que nos ensinam tantas coisas, né? Nós sabemos que no capítulo 6 aqui, vemos que Estevão, junto com outros 7, foram escolhidos para serem diáconos, para servir à mesa das pessoas, para estar, eles foram orientados em função de um problema que houve na igreja, que nós discutimos até na semana passada, que foi que as viúvas dos helenistas, né, dos que eram de judeus, de gregos, né, elas não estavam tendo a mesma assistência daquelas viúvas que eram judias mesmo, né, que tinham nascido ali na Palestina, ali na nação de Israel. Então, aí surge o primeiro problema, e eles oram e discutem e resolvem levantar 7 homens que tivessem determinadas características, que estão aí no versículo 3, diz o seguinte: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Então, isso aí nós estamos falando de Estevão, boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, a quais encarregaremos desse serviço. Então, vem nesse capítulo 6 já falando alguma coisa sobre Estevão e algumas características que eram dos 7, mas nós vamos falar de Estevão. Eu gostaria que você focasse nesse homem que foi tão especial, que foi Estevão, que trouxe grandes ensinamentos. Então ele era um homem de boa reputação, ou seja, não tinha ninguém que falasse mal de Estevão, que ele estava devendo alguma coisa, que ele tinha dado cheque sem fundo, que ele era um mau caráter, que ele tratava mal sua esposa, que ele não era um bom pai de família. Enfim, era um homem de boa reputação, era falado coisas boas de Estevão. Então por isso ele foi escolhido, né? Cheios do Espírito. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que para tarefas que não seja pregação, dirigir louvor, pode ser qualquer pessoa, de forma nenhuma, né? Nós sabemos que toda função na igreja, nós temos que
está procurando pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Não é que saibam tudo, tenham todo o conhecimento. Não é isso que é a palavra de Deus. Mas que sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas que tenham realmente o Espírito Santo na vida dela, que possam estar aí transmitindo, né, aquilo que elas têm de especial. E de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento humano. Sabedoria é o conhecimento que vem de Deus. Deus é o ser sábio supremo. E Deus, Ele, na sua sabedoria, né, Ele fez todas as coisas, Ele criou o mundo, Ele estabeleceu todas as coisas, e Ele continua governando o mundo com a sua sabedoria. E sabedoria é quando nós agimos como Deus agiria. Eu sou sábio quando eu ajo como Deus agiria. Então está dizendo que ele era um homem cheio de sabedoria. Ele agia conforme os conceitos de Deus, como Deus agiria, como Jesus agiu na terra. Então nós temos que parar para pensar nessas características de Estevão que são tão importantes, né? E é claro que nós vemos Estevão aqui como um diácono, né? E quando nós vamos para o versículo 8 do capítulo 6, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, aí já começa outro elogio, cheio de graça. O que é graça? Graça, o que está dizendo aqui, é bondade. Estevão era uma pessoa bondosa, que agia com bondade com as pessoas. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Será que temos agido com bondade neste mundo? Será que estamos dispostos sempre a estender as mãos para os que estão caídos, necessitados, precisando da nossa ajuda? Isso que é a característica de Estevão. E não só pela diaconia dele, pela função de estar servindo à mesa, mas também porque onde ele ia, ele estava praticando a bondade. Era uma pessoa bondosa, uma pessoa realmente. Então por isso que fala, cheio de graça e poder. E poder. Poder aqui é porque ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele estava ali sendo usado, não apenas para levar cestas para as pessoas que estavam necessitadas, não apenas para ser bondoso, estender a mão para o caído, mas além disso, Deus estava usando, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e fazia sinais e prodígios. Ele orava pelos enfermos e eram curados. Ele fazia Deus usava ele para fazer grandes sinais. Então milagres aconteciam quando Estevão estava orando. E aqui um chamado para nós. Será que onde nós temos ido, orado pelas pessoas, e Deus tem feito milagres, mudado a história de pessoas, curado pessoas que estão enfermas? Será que nós temos sido cheias do Espírito Santo, que onde a gente vai, seja no trabalho, seja na escola, seja andando, indo na casa de familiares e vendo pessoas necessitadas, nós temos levantado a nossa voz para estar orando, para que os sinais aconteçam? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que você orar vão ser curadas. Nós temos visto aí pessoas no nosso meio que têm ficado enfermas, têm morrido dessa enfermidade, mas muitos têm sido curados pela misericórdia de Deus, e é a nossa obrigação, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a nossa obrigação é estar orando para que os sinais, como acontecerão os sinais e as maravilhas e os prodígios, se nós não fizermos a nossa parte, não levantarmos a nossa voz para estarmos orando para que as coisas possam acontecer. Então, nós vemos aqui características que estavam na vida de Estevão, do homem Estevão, que são importantíssimas para nós pensarmos,
Por que ele foi uma pessoa tão extraordinária e tão diferente? E nós temos que buscar isso de Deus também. Nós temos que estar buscando isso para que o Evangelho seja propagado. Fez toda a diferença. Agora, quando é descrito, né, o resto do capítulo 6 e o capítulo 7, que Lucas, com tantas minúcias, né, ele descreve o restante do capítulo 6 e o capítulo 7, ele está ali falando de uma forma mais profunda do que a vida de Estevão fez pelo Evangelho, porque a vida dele foi marcante, com sinais, prodígios, com a sua bondade, com ele servindo as mesas, ele fazendo aquilo que era a sua função na obra de Deus como discípulo do Senhor. Mas ele também, com a sua morte, ele traz algo muito profundo, algo muito especial para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a sua morte, o Evangelho se propaga de uma forma mais intensa do que se ele permanecesse vivo, com certeza, porque com sua morte, algo começa a acontecer. Nós vemos outro evangelista, outro diácono, que é Filipe, e é chamado o evangelista porque ele vai para Samaria e começa a pregar o evangelho para os samaritanos, que eram odiados pelos judeus por serem uma mistura de judeus com pessoas comuns que viviam na terra naquela época, lá, e se misturaram. Então eles eram odiados porque um dia eles se misturaram, eram judeus que se misturaram com outros povos, e por isso eles eram chamados de samaritanos e eram odiados pelos judeus. E Filipe vai para esse local, e vai para Samaria, e começa a pregar o Evangelho, e as pessoas começam a se converter ali. Então o Evangelho, que antes estava restrito ali aos judeus, praticamente restrito aos judeus, agora já começa a ser propagado em Samaria, né? Aquilo que Lucas, no capítulo 1, ele fala que Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo, e depois eles deveriam propagar o Evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que a morte de Estevão fez com que os apóstolos, alguns dos discípulos, começassem a sair lá de Jerusalém. Eles que estavam confinados em Jerusalém, começam a sair de Jerusalém para pregar o Evangelho. Filipe é um exemplo, é o primeiro exemplo que sai. Nós vemos Pedro pregando, né? E para um centurião, o centurião Cornélio, e aí começa o Evangelho a ser propagado também entre ali os romanos, porque Cornélio era um centurião romano, e ele começa a pregar o Evangelho também. Ele se converte de uma forma fantástica, né? Pedro tem uma visão e prega para Cornélio, vai lá, ele falou: não posso comer essas coisas. Deus mostra animais, um tanto de animais imundos, considerados imundos para os judeus, e Pedro fala: eu não posso. Deus falou: olha, o que eu torno limpo, se torna limpo. E Pedro vai ali e prega para Cornélio, entendendo que Deus estava dando um ensinamento para ele, que deveria pregar o Evangelho não só para os judeus, mas para todas as pessoas, para todas as pessoas. Então nós vemos Filipe se preocupando agora, Pedro pregando para Cornélio, que era um centurião romano, e também Paulo, que consentiu na morte de Estevão. A palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 7, de forma tão clara, que Paulo estava ali e ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava ali certamente consentindo, e ele
alguns teólogos acreditam que ele fazia parte do Sinédrio, que era composto de 71 pessoas, líderes que determinavam as leis, o que devia ser feito, preservava as tradições dos judeus. Eles eram responsáveis por isso, era a liderança da nação de Israel, e Paulo era um desses, e ele consentiu. E mais tarde nós vemos Paulo sair para pregar de forma muito intensa, foi um missionário excepcional para todas as pessoas. Então a morte de Estevão, ela, muito mais que a sua vida, que foi como discípulo de Jesus, uma vida tão curta, né? E com tanta intensidade, com tantos sinais e prodígios, e dando um exemplo de vida tão marcante, mas a sua morte fez com que o Evangelho se propagasse ainda de forma mais intensa. O seu jeito de encarar a morte fez com que também os outros saíssem pregando o Evangelho da mesma forma, sem medo da morte, como Estevão não teve medo da morte, sabendo que ele seria morto naquele momento, mas ele se portou de uma forma maravilhosa, de uma forma exemplar, de uma forma que realmente marca as nossas vidas, e nós precisamos estar pensando sobre isso. Então nós vemos aqui no capítulo 6, né? Capítulo 6, a primeira parte aí, né? O caráter de Estevão, o serviço de Estevão, como ele fazia as coisas de forma certa. Tem pessoas que acham o seguinte, que o pastor tem a obrigação de ter vida santa, de ser exemplo, porque ele que está pregando a palavra. Da mesma forma, eu poderia pensar isso, não, os apóstolos que tinham a obrigação de terem, eles que estavam pregando a palavra, eles que tinham que ter vida de oração, mas nós vemos aqui exemplo de um diácono, ou seja, de alguém que servia na obra do Senhor, sem ser um apóstolo, e que dava o exemplo de vida, e que pregava o Evangelho, e que tinha. Então isso mostra que todos nós temos a obrigação também de pregar o Evangelho, todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo, todos nós temos que fazer o nosso serviço com bondade no coração, com graça, né? Todos nós temos que fazer isso. Então o exemplo de caráter e de serviço cristão que tem que existir nas nossas vidas. E nós vamos ver agora um pouco sobre a acusação que eles tinham contra Estevão, né? No capítulo 6 aí, o versículo 9 em diante, eu vou pedir a Mara para ler. Pode começar, a partir do versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Até aí. Então nós vemos aqui que eles fazem uma acusação contra Estevão. Então juntaram alguns aqui, fala da sinagoga dos libertinos. Libertinos eram uma sinagoga de ex-escravos, por isso que eles colocaram libertinos ou libertos, que eram pessoas que eram escravos, que foram livres,
tornaram judeus ou eram judeus e formaram essa sinagoga. E ainda mais, fala dos sirineus, dos alexandrinos, da Sicília, dos quais Paulo, que era da Sicília, fazia provavelmente parte, né? E Ásia. E começaram a discutir com Estevão. E Estevão começou a argumentar com eles sobre Jesus. Cheio do Espírito Santo, ele começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. E eles começaram a ficar irritados com Estevão, como muitas vezes a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas, e as pessoas ficam irritadas, ficam angustiadas e não gostam que a gente fala de forma nenhuma sobre Jesus. Se você falar de Deus para as pessoas, quase todos vão aceitar, Deus, fala de Deus. Quando você toca em Jesus, aí é o problema, porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o único Salvador, não há outro que possa nos salvar. Ele é o único caminho que conduz até Deus, não há outro caminho que conduz até Deus. E quando nós começamos a falar de Jesus, isso traz muitas vezes irritação em algumas pessoas que até acreditam em Deus, mas acreditam que existem várias formas de nós sermos salvos, ou fazendo boas obras, ou acreditando em outras pessoas que possam trazer salvação, ou através de outras vidas que nós passaremos aqui na terra, enfim, outras formas. Está falando de Deus, mas existem outras formas. Quando você toca em Jesus e fala que só Jesus Cristo é o caminho que conduz à salvação, foi isso que trouxe irritação aos judeus, a essas pessoas dessas sinagogas, que ele começou a mostrar através da palavra, cheio do Espírito Santo, que só Jesus Cristo poderia trazer a salvação. Isso trouxe uma grande irritação àquelas pessoas. E como eles não podiam argumentar, porque todos os argumentos deles, Estevão tinha um argumento mais forte, baseado na palavra, eles começaram a fazer o quê? Levantar falsas testemunhas, pessoas que começaram a falar coisas que ele não tinha dito, coisas que ele não tinha falado, contra a lei de Moisés e contra o templo. Estava dizendo que estava falando, Estevão estava levantando contra a lei de Moisés. A lei de Moisés não vale mais nada. E ele começou a argumentar com aquelas pessoas que não era isso que ele estava dizendo. E contra o templo. E ele também não tinha falado nada contra o templo. Ele tinha falado o que Jesus Cristo já tinha dito. E é o que no capítulo 7, ele começa a trazer o seu discurso, um discurso que ele vai lá, desde Abraão, mostrando para os judeus, e isso é importante para a gente também, trazendo para todos nós, que o plano de salvação de Deus começa lá no passado. Deus tinha um plano, e lá, na verdade, desde o Éden, né? Quando o homem peca e a mulher peca, e ele fala que quem esmagaria a cabeça da serpente seria um descendente da mulher, que é Jesus Cristo, né? Que é chamado proto-evangelho. O começo do evangelho está ali, né? Falando que o filho de uma mulher nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Então nós vemos aqui que eles tentam de todas as formas dizer que Estevão estava pregando um Jesus Nazareno, um tal Jesus Nazareno, que veio para mudar os costumes de seguir a lei e estar servindo no templo, estar adorando no templo. Então Estevão, ele mostra que não era isso
que ele estava pregando? Através dos seus argumentos, através da palavra que ele vai demonstrando desde Abraão. Ele começa em Abraão mostrando que não era isso. E o próprio Jesus Cristo, ele veio para dizer que ele não veio. Você pode abrir aí Mateus 5,17. É importante a gente ler esse versículo. Alguém, por favor, pode ler? Espera aí. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus Cristo, palavras de Jesus, ele dizendo: eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. O fim da lei é Cristo. O apóstolo Paulo diz isso de forma muito clara. O fim da lei é Cristo. A lei toda foi criada para apontar para Jesus Cristo, para um dia cumprir, que toda a lei fosse cumprida em Jesus. O próprio Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, ele mostra que ele veio para aperfeiçoar a lei. Quando ele fala assim: os antigos disseram que você não devia matar, e eu vos digo que você ficar com ódio do seu irmão, se você ficar com raiva do seu irmão, você já está pecando. Então ele veio para mostrar dessa forma: se os antigos dizem que vocês não deveriam adulterar, mas se você já olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já está adulterando. Então ele veio para aperfeiçoar, para mostrar que era possível ter um estilo de vida muito acima do que ali a lei pura, a lei crua estava dizendo ali, porque eles analisavam de forma crua. Pronto, não matarás, não vou matar só, mas eu posso estar odiando meu irmão, eu posso estar... E Jesus Cristo veio para mostrar um estilo de vida muito superior, e é o que Ele quer que vivamos nessa terra, né? Um estilo onde eu perdoo sempre, eu amo até meus inimigos, porque eu me importo com meus inimigos, eu quero que eles sejam salvos também, né? Mesmo aqueles que me perseguem. É isso que a lei que Jesus Cristo vem demonstrar. E aqui no capítulo 7 nós vamos ver algumas citações, alguns exemplos, né, que ele mostra de forma clara que o templo de Jerusalém, que os judeus deixaram de adorar a Deus para adorar o templo. Eles davam mais importância ao templo. O que era o templo? Olha que templo maravilhoso. Nós adoramos a Deus nesse lugar do que a próprio Deus. Se nós dermos mais importância a essa igreja, as paredes que estão aqui, do que a Deus, não tem sentido. Que bom que nós temos uma igreja. Que bom que nós temos um lugar para nós nos reunirmos. Que bom que seja confortável para a gente estar aqui. Mas isso aqui não deve ser adorado. Quem deve ser adorado é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Jesus. É Ele que deve ser adorado. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Porque quando nós saímos daqui, nós continuamos adorando Ele na nossa casa. Ele não está presente só aqui, porque Ele está presente lá na nossa casa. Deveria estar. Ele está presente lá no meu trabalho. Então o templo é um lugar onde nós adoramos, onde nós fazemos as celebrações religiosas, onde nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, onde nós o louvamos de forma congregacional. Mas o templo, né, o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, que o templo mais importante somos nós, que somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Então é isso que Jesus Cristo queria que eles entendessem, ensinou os seus apóstolos, e Estevão aprendeu, entendeu perfeitamente, e eles estavam preocupados. E quando Jesus Cristo fala, eles usavam o argumento de Jesus, ele falou: olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias o reedificarei. E os judeus começam a argumentar: como você vai reconstruir um templo que foi construído em 46 anos, que foi o tempo que aquele templo
da época que Jesus Cristo estava, né, ali, levou para ser construído, 46 anos, ser remodelado, foi 46 anos, e vai construí-lo em 3 dias. Jesus Cristo não estava falando daquele tempo, ele estava falando dele mesmo, que ele morreria do templo de Deus, que era ele, e seria reedificado em 3 dias. Ele está falando da sua ressurreição, e eles não entenderam nada, e eles estavam usando a mesma acusação que eles tiveram contra Jesus, que ele não era seguidor da lei, que ele estava infringindo as leis, que ele estava curando no sábado, que ele não obedecia a ordem de ficar parado no sábado. E Jesus Cristo argumenta tantas vezes com eles, mostrando que ele era o Senhor do sábado, ele era superior ao sábado, que ele não ia deixar uma pessoa que estava precisando da sua cura naquele dia de ser curado, e deu exemplo: se um animal seu cair num buraco, no sábado você não vai tirar o animal, vai esperar até no outro dia para o animal estar morto. Então ele argumenta: eu não vou curar uma pessoa que precisa. Então eles usaram as mesmas acusações que eles usaram contra Jesus Cristo para levar Jesus à crucificação. Da mesma forma eles fizeram com Estevão. Ele está falando aí que contra o templo e contra a lei, como Jesus Nazareno falou. E por isso ele foi levado até ao Sinédrio, e ali no Sinédrio ele começa a sua argumentação. Ele começa a mostrar que Deus, ele não estava preso ao templo, e muito antes da lei, Deus já estava com o seu povo. Muito antes da lei ser implantada por Moisés, Deus já estava com o seu povo. Deus já estava presente com o seu povo. Deus já era realidade no meio do seu povo. E é isso. Oi. Jesus estava, eu penso assim, Jesus estava querendo isso mesmo, quebrar essa tradição deles de pedra, né, do templo, pedra sobre pedra, para ver se transformava, que aquilo ali impedia da misericórdia de Deus, deles agirem com misericórdia, deles agirem com amor, porque eles estavam muito apegados à tradição. Então a tradição atrapalhou o caminhar deles, o entendimento deles, né, atrapalhou eles andarem, entender que Jesus veio, porque os profetas já haviam profetizado há quantos mil anos atrás a vida de Jesus, né? Então Jesus veio para cumprir aquilo que os mesmos profetas haviam falado, que ele nasceria de mulher, entraria a paz sobre Israel, né? Um novo governo, que não era o Sim, governo. eles precisavam ter um entendimento, e tanto é que Jesus Cristo foi amoroso com todas as pessoas, mas foi tão duro com os escribas e fariseus, porque eles estavam preocupados mais com as suas tradições do que com o amor e a misericórdia. E Jesus Cristo foi muito claro: vocês estão preocupados demais com as suas tradições, vocês fazem tudo das tradições, do que até com a própria lei, porque a lei mandava amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, né? A lei, o resumo da lei era para isso. Quando eu não cobiço o que é do próximo, eu estou amando o próximo. Quando eu não mato o próximo, eu estou amando o próximo, né? Então o que Jesus Cristo queria que eles entendessem, que mais do que as tradições que eles começaram a introduzir fora a lei de Moisés, tradições dos escribas e fariseus, que eram coisas que estavam pesado no ombro do povo, e que eles mesmos não conseguiam cumprir. Eles lançavam sobre os ombros do povo, e eles mesmos não cumpriam. Então essa hipocrisia que Jesus Cristo queria que acabasse, que houvesse realmente o amor. Então, exatamente, coisas tradições. Nós não podemos deixar que as tradições são importantes na nossa vida. Nós somos povos, né? As tradições do Brasil, até as tradições da nossa cidade são diferentes das tradições, são importantes na nossa vida, mas elas não podem, as tradições, serem superiores ao amor, não podem ser superiores
a palavra de Deus. Não pode de forma nenhuma. Quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Então, aí no capítulo 7, ele começa a argumentar, né? Ele começa a argumentar com todo o sinédrio. E o sinédrio não pôde argumentar com ele. Eles continuaram falando das coisas falsas, né? Contra a vida dele, porque eles não podiam. Aí ele começa aqui. Então, o versículo 1, eu mesmo vou ler que eu vou parando aqui. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Está perguntando para ele: é isso assim? Porque eles estavam acusando ele de ir contra a lei e contra o templo. É isso que eles estavam acusando. Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Então ele está dizendo o seguinte: antes do templo, Deus já estava numa terra estranha, que era a Mesopotâmia. Era uma terra, a Mesopotâmia era uma terra onde a idolatria reinava. Abraão, certamente, dentro dos costumes de seus pais, era um idólatra também. Era uma pessoa que estava ali, tinha vários deuses que eles cultuavam, tinha as tradições ali da Mesopotâmia, tinha o jeito que ele foi criado pelos seus pais, e de repente Deus aparece para ele na Mesopotâmia. Não era na Terra Santa, Deus apareceu para ele. Não era dentro do templo que Deus apareceu para ele. Então, o que Estevão começa a argumentar para eles é que, olha, Deus, Ele está em todos os lugares, e Deus chama as pessoas onde Ele quer. Vocês estão adorando o templo como se Deus só estivesse no templo. E o que Jesus Cristo argumentou e que Estevão estava argumentando é que, mais do que isso, Deus está no templo que somos nós. Onde tem uma pessoa que serve a Deus, que abre o coração para Deus, Deus vai estar. Deus vai estar. Então nós é que somos o templo do Espírito Santo. Ele começa a argumentar e mostrar para eles que o Abraão, que era tão querido, que era o pai da nação, que foi chamado para formar a nação de Israel, que habitou naquela terra, o chamado dele não foi na terra, porque Deus foi lá na Mesopotâmia buscar Abraão. E Deus busca pessoas em todos os lugares, busca as pessoas que estão nas calçadas, né, mendigando, busca traficantes que estão aí fazendo coisas erradas, busca prostitutas, busca homossexuais, busca as pessoas onde eles estiverem, porque Deus é amor e Deus quer alcançar. Onde Ele achar um coração aberto, que queira se dedicar a Ele, que queira se voltar para Ele, Deus, Ele vai de encontro. E ele viu ali um coração sincero em Abraão, que estava servindo deuses falsos, estava adorando falsos deuses de madeira, de barro, de granito, seja o que fosse que ele estava ali adorando, e aqueles deuses, mas o coração dele era um coração bom e que queria se voltar para Deus. E Deus chama Abraão. Não tinha templo, não tinha o tabernáculo ainda, não tinha a lei de Moisés, não tinha nada. E Deus chama Abraão e alcança Abraão para começar a formar a nação. Então ele mostra ali para eles que Jesus Cristo era muito no seu discurso, que Jesus Cristo era muito superior a Abraão, e Jesus Cristo estava falando era disso, quando ele falou que
destruiria, aquele templo seria destruído e 3 dias seria reconstruído. Está falando da sua ressurreição, e que a ressurreição de Jesus foi o que marcou. Fala, irmãos. Nós não devemos nem condenar ninguém. A nossa função como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, que nós sabemos que o único caminho que conduz à salvação é Jesus, não fomos nós que estamos falando isso, foi o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa obrigação é levar o evangelho a toda criatura. Se ele não conhecia, cabe a Deus julgar, não a nós. Deus vai julgar. Agora, o julgamento é de Deus, né? Agora, nós vemos até lá no meio dos índios, existem tribos indígenas que matam as crianças que nascem aleijadas, que matam tribos rivais, vamos nas outras tribos rivais matar aquelas tribos rivais, que o coração deles é mau. E tem algumas tribos indígenas que eles vivem em paz, de forma pacífica, nas suas famílias e etc. Isso aí cabe a Deus o julgamento, não cabe a nós julgar, cabe a gente pregar o evangelho para que o mais perdido pecador, porque assim, para essa pessoa não tem jeito, tem, se ele entregar seu coração a Jesus Cristo, se ele se render aos pés de Jesus. Sim, porque o coração da criancinha que não deixou enterrar o seu irmãozinho era um coração bom, amoroso, e do pai um coração mau, né? E tem pessoas que conhecem a Jesus, ouvem falar do evangelho e não querem Jesus, continuam com o seu coração mau, e outros que se rendem aos pés de Jesus, e outros que a primeira vez que ouvem não se quebram, às vezes levam 1 ano, 2 anos, 3 anos ouvindo a palavra, Deus usando um ou outro, e são quebrados lá na frente. Nós vemos o exemplo de Paulo. Paulo era mau, Paulo era um religioso, um fariseu de fariseus, mas era um religioso apenas, e ele estava achando que estava fazendo certo, mas ele estava matando cristãos. Paulo levava cartas para Damasco para matar cristão, quando ele se converteu. Era mau, o coração estava duro, mas Deus conhecia o coração dele, sabia que lá no fundo ele aprendeu daquele jeito, mas que ele era uma pessoa que seria utilizada para a obra de Deus. E eu fico imaginando que Paulo, depois de ver o testemunho de Estevão, porque foi lindo o testemunho de Estevão ali sendo morto naquele momento, estava sendo apedrejado, foi levado para fora da cidade, como era o costume deles, não dentro dos muros, mas fora da cidade, porque não podia ser morto lá, para ser apedrejado, e Paulo estava ali consentindo, segurando as vestes de Estevão, e ele vendo Estevão ali, de uma forma tão maravilhosa, dando um exemplo, né? Tem um versículo aqui, depois eu vou achar aqui, que fala que o rosto de Estevão, o versículo 15, está aqui, todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estava tão cheio do Espírito Santo, que todo mundo no sinédrio viu o rosto dele como se fosse o rosto de anjo, e assim mesmo a maldade no coração, eles queriam, minha tradição, é do nosso jeito, você tem que morrer, porque está nos acusando. Então ele cita aqui Abraão, no versículo 9,
ele diz o seguinte: os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Então ele está dizendo aqui que não tinha o templo ainda, não tinha as leis ainda de Moisés. E o que aconteceu? Onde José foi parado? Foi humilhado, maltratado pelos seus irmãos, vendido como escravo. José é um grande exemplo de alguém muito parecido com Jesus. Foi maltratado, humilhado, vendido. Jesus não foi vendido por Judas? Foi vendido como escravo. Foi parado, mesmo preço de escravo. Foi parar lá na casa de Potifar, foi acusado injustamente, como Jesus foi acusado injustamente. Foi parar na prisão, foi esquecido por aqueles que ele ajudou lá na prisão, que ele revelou os sonhos. Então, se você olhar uma pessoa que foi parecido, muito parecido com Jesus, com a história de Jesus, foi José. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então, antes do templo, Estevão está mostrando aqui que não é o templo que faz com que Deus esteja com Israel, estivesse com Israel. Não é o templo. Antes mesmo, com Abraão, Deus já estava. Com José, Deus já estava, né? Então já estava muito antes, né, dessas questões. E ainda mais na frente, ele fala assim, no versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. E aqui vem descrevendo nos próximos versículos todos a história de Moisés. E no versículo 33 ele diz o seguinte: disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É terra santa. Então, mostrando o seguinte, que lá, antes de Moisés instituir a lei, antes de existir o templo, Deus estava com Moisés. Separou Moisés para ser o salvador de toda a nação de Israel, mostrando para eles que não era o templo, que era o Deus, que era Senhor do templo. Não é o templo, não é esse templo que torna. É claro que esse lugar foi consagrado para nós louvarmos a Deus, para nós estarmos juntos, nós aprendemos a palavra de Deus, e nós temos que valorizar sim o templo, mas o templo não pode tomar o lugar de Deus, porque onde eu estiver, Deus está. É isso que Estevão tenta ensinar aos seus patrícios, e que nós temos que aprender. E ele dizendo o seguinte: quando Deus aparece, o anjo aparece lá no deserto, e fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde estás é terra santa. Ali era terra santa? Não era terra santa, não era terra santa. Ele estava no deserto, no Egito. Ele saiu do Egito fugido, porque ele tinha matado um escravo, um egípcio que tinha matado, que estava maltratando o seu povo, e ele foge quando ele descobre que aquilo se tornou público. Quando um dos judeus fala com ele: você vai me matar também? Que estavam dois judeus discutindo. Ele falou: você vai me matar também, como você matou o egípcio? E aí ele viu que o negócio era público e fugiu, e foi para o deserto de Midian, que fica dentro do Egito, não era terra santa. E Deus aparece para ele e fala: o lugar em que estás é terra, porque terra santa é onde Deus está. Terra santa é a minha vida e a sua vida quando Deus está. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso que é terra santa. Ele queria que eles entendessem e compreendessem perfeitamente que não era o templo, que não era aquilo ali, que ele não estava falando contra o templo, que ele estava mostrando
que antes do templo existir, Deus, Ele já habitava no meio do seu povo. Ele estava com o seu povo. E onde Deus estava, se o povo estava no Egito, como o povo ficou lá no Egito, 430 anos, aquele lugar, a terra de Gósen, onde eles cresceram, era a terra santa, porque Deus estava com o seu povo. Deus não tinha abandonado o seu povo. Deus, Ele fez com que tudo aquilo acontecesse para que eles crescessem, e um dia eles seriam libertos. E Ele já tinha falado isso com Abraão há quantos anos atrás, que eles seriam um povo cativo, cresceriam na terra e teriam a sua libertação. Então, Deus é o Senhor da história, e Deus está onde seu povo está. Então Deus não está confinado a paredes. O estrado dos seus pés é a terra, e o trono dele está em todo o universo, ele está em todo lugar. Os salmos dizem assim, e nós temos que compreender, e não ficarmos bitolados como o povo de Israel estava bitolado. Onde eu estou, Deus está. Eu saio daqui, esse lugar é terra santa, porque Deus está neste lugar. Mas minha casa também é terra santa, porque Deus está lá. O meu trabalho tem que ser terra santa, porque Deus está lá, porque onde eu estiver, Deus está. Aqui o texto nos diz claramente que ele estava com José, ele estava ali com Moisés, mostrando isso. E mais à frente, ele ainda traz aqui para eles, né, depois que ele fala sobre a história de Moisés, ele diz o seguinte, no versículo 47, no 47, vou resumir porque nosso tempo está, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então ele mostra para ele, que mesmo no tempo dos reis, Davi desejou construir o templo, separou todo o material, e Salomão construiu o templo, mas que Deus não estava confinado ao templo. Deus não estava confinado ao templo. Ele queria que todos os seus patrícios israelitas entendessem isso, né? Que Jesus Cristo, ele não veio para condenar a lei, ele veio para cumprir toda a lei e aperfeiçoar essa lei, para que essa lei se tornasse ainda melhor. E ainda, Jesus Cristo, ele não veio para destruir o templo, não veio para destruir o templo, ele estava falando do templo que era ele, que Jesus Cristo, ele mesmo tinha ido quantas vezes à sinagoga adorar a Deus, quantas vezes ao templo adorar a Deus, que o templo é o lugar de adorar a Deus, mas em todos os lugares onde nós estivermos, é lugar de adorar a Deus. Onde nós estivermos, nós temos que adorar a Deus, porque Deus está em nós. Lugar onde nós pisarmos, tem que ser terra santa. Onde eu piso, eu tenho que falar, não, esse lugar tem que ser santo, tem que melhorar. Se eu chego num lugar é todo atrapalhado, as pessoas falam palavrão, as pessoas maltratam as outras pessoas, eu tenho que contaminar ali, porque Deus está comigo. Eu tenho que contaminar aquele ambiente, para que aquele ambiente seja um ambiente de bondade, de misericórdia para com as pessoas, onde Deus é adorado, onde as pessoas começam a melhorar, não é instantaneamente, mas aos poucos, com o seu testemunho, com as suas palavras, com o seu testemunho de vida, as coisas têm que ser mudadas. É isso que Deus queria, e que Estevão, através do seu testemunho e das suas palavras, queria que o povo entendesse, e eles entenderam? De forma nenhuma.
Aqui no versículo 54, diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Olha que coisa mais linda. Enquanto aquele que não tem Deus na sua vida, que não tem Jesus na sua vida, está cheio de ódio, aqui diz que eles rilhavam os dentes, trincavam os dentes, estavam ali enfurecidos no seu coração, cheio de ódios. O que aconteceu com Estevão? Ele se encheu do Espírito Santo, viu os céus abertos e viu Jesus. Isso aí é um preparo, né? Do momento da sua morte ali. Fico imaginando que cada pedrada que Estevão levou já não fazia mais diferença. O corpo estava morrendo, mas ele nem sentiu aquelas pedradas, porque ele estava fixado lá no alto. Quando nós nos fixamos no alto, quando nossos olhares estão no autor e consumador da nossa fé, nós não ficamos cheios de: o irmão falou isso contra mim, o fulano fez isso contra a minha pessoa, fulano me maltratou. Não, nós expressamos a misericórdia de Deus. O que ele falou aqui? Enquanto eles estavam apedrejando, então, no versículo 60, então, ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esses pecados. Com essas palavras, ele adormeceu. E aí diz: e Saulo consentia na sua morte. Saulo estava ali. Paulo, famoso e apóstolo Paulo, que nós tanto reverenciamos, estava ali. Nós reverenciamos, porque ele foi um homem especial. Ele estava enganado, como muitas vezes lá no passado, eu também, enganado, falei, às vezes, contra os crentes, contra a Bíblia, quantas coisas a gente, às vezes, fala antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de ter Jesus de verdade. A diferença entre aqueles que não têm Deus na sua vida de verdade e aqueles que têm Deus, que têm Jesus na sua vida de verdade. Ele não se importou. Ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé e estava pedindo pelos seus opositores. Uma lição para nós: como nós agimos quando estão nos maltratando, quando estão nos acusando, quando estão falando mal de cada um de nós. Não estou falando nem apedrejando, nem nos matando, não. Como nós agimos? Nós ficamos furiosos no nosso coração, rilhando nos nossos dentes, trincando os dentes a ponto de quebrar os dentes? Ou o nosso coração está olhando para o autor e consumador da nossa fé e agindo como ele agiria? Porque a ação de Estevão aqui, nesse momento da sua morte, foi igual a de Jesus Cristo, de olhar para os seus opositores, ele ali na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Igual. Discípulo é aprendiz. Ele aprendeu com o seu mestre. Não adianta a gente chamar Jesus de mestre e nós só fazemos tudo diferente do que Jesus fez. Nós temos que aprender com o mestre e fazer como ele fez. É o aprendizado, é o crescimento. Então Estevão, talvez Deus permitiu que ele fosse o primeiro Marte, para até dar exemplo para os outros discípulos de como eles deveriam agir daí para frente, porque sabiam que seriam perseguidos e muitos mortos, e a maior parte dos apóstolos foram mortos, com exceção de João, que ficou na ilha de Patmos exilado, e teve a revelação do Apocalipse. Com exceção dele, todos os outros foram mortos
cortados suas cabeças, crucificados de cabeça para baixo, enforcados, todas as formas, e muitos discípulos também, naquele momento, para servir de exemplo de como um cristão se porta na hora da sua morte, na hora que está sendo maltratado, apedrejado, seja o que for. E, mais do que isso, o Evangelho propagou de forma intensa. Se chegou até nós, porque um dia teve um Estevão que pagou com a sua vida, em primeiro lugar, para que o Evangelho fosse expandido por tantos outros lugares, com tanta coragem, pelos discípulos, com tanta determinação, porque fizeram diferença. E que possamos parar para pensar e refletir. Que pessoa extraordinária foi Estevão. Que pessoa, não era um apóstolo, mas a sua vida deixou marcas profundas para todos nós, de como argumentar com clareza, de como dar a vida pelo Evangelho, de como agir nos momentos difíceis da nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, para que a gente pudesse estar orando. A palavra de Deus, ela não foi feita apenas para a gente contar historinha. Não estou contando uma historinha da vida de Estevão aqui. Quantas coisas eu aprendi, estudando, procurando sobre a vida de Estevão, quantas coisas lindas eu aprendi, quanto Deus falou no meu coração. Agora, se eu não praticar, de nada vai adiantar. Tudo que você ouviu aqui nessa manhã, se você não praticar, se você não procurar melhorar dia a dia, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, de bondade, de misericórdia, e agir como Estevão, nada vai adiantar. Então eu queria que você fizesse essa oração, para que Deus pudesse te capacitar, para que você se tornasse melhor cada dia, uma pessoa cristã verdadeira, um discípulo verdadeiro de Jesus, como Estevão foi e nos deixou o exemplo. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, Tua palavra que faz toda a diferença na nossa vida, Tua palavra que nos muda, que nos estimula, que nos ensina, que entra, Senhor, com uma espada para dividir, para tirar o que não presta da nossa vida e mostrar, Senhor, que nós temos que ser melhores. Palavra que vai lá no fundo da nossa alma e transforma. E através dessa palavra, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos abençoe, nos torne um cristão melhor. Dai-nos, Senhor, a determinação de, nas dificuldades, nas perseguições, agir como Estevão agiu, de ter uma vida como Estevão teve, Senhor, e que a nossa morte, Senhor, possa ser um testemunho, Senhor, que nós não temos medo da morte, porque o nosso olhar está fito em Jesus, que está à direita de Deus Pai, e que naquele momento, quando Estevão adormeceu, ele foi aos braços de Jesus, nós também estaremos indo para os braços de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que o Senhor continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.